Não, né? Na nossa época era jornal das 8, né? Das 8 horas, começou a ser às 9. Tá uma doideira isso. Nós vamos ajustar. Vamos. Fique tranquilo. Fique tudo tranquilo que nós vamos ajustar esse lugar todo. Vamos ver quem tá aqui conosco, com alegria, com amor. Rita de Cássia, querida, tava provavelmente na fazenda aí, na chácara, tava meio ausente. Olá, Elaine Pazini, tá com os dentes lá renovados nessa. A gente assistia, lembra, a Mulher Biônica e o Homem de 6 milhões de dólares? Hoje isso já é uma realidade. Já é uma realidade, isso. Nós estamos nos tornando biônicos. Joelhos novos, quadris novos, dentes novos. Vai trocando tudo. E é assim, dando aquela renovada na história. Então, Luzia Solange, Joyce, querida, pegou o café? Sim. Luiz sou eu, Marcelo também. E aí, Ju? Que é nossa? Conta pra mim, que é nossa? É. Hoje o bonitão foi pra escola sozinho? Como é que é? Você tá aí de molho? Só de boa? Suave na nave? É? Conta pra nós, Elaine. Tô atrasada? Como tá atrasada? Não! Você tem que ficar tranquila. Ficar tranquila, de repouso. Acordei com 4h41 na minha frente. 4001. É isso aí. Boa frequência. Vamos fazer a nossa primeira conexão aqui. Bora lá? Fechar esses olhos físicos para abrir a visão interna. Respira. Ei, Deus onipotente, Deus onipresente, Deus criador desse e de outros universos. Ei, Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo. Deus Pai e Deus Mãe dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar das dificuldades e obstáculos, para nos colocarmos como um instrumento de vossa paz, vosso amor, vossa alegria. Pois essa foi, é e sempre será a suprema aventura de qualquer ser. Saudações na luz, a Reiel, 29ª frequência de único Deus. Deus, socorro de todos os homens. Ah, Senhor, como é bom estar diante de Ti nessa manhã. Saudações na luz, a Rafael, arcanjo regente do ponto cardial leste, morada do sol, do despertar, do amanhecer, do frescor, que carrega também a nossa espada, que protege a nossa frente e a nossa retaguarda. Saudações da luz a todos aqueles que carregam a santa espada de proteção, glória e paz. Saudamos também a Leuviahá, a Neshael e a Palachiahá, anjos regentes que guardam esse horário. Que essa trindade alada deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito em nome daquele que foi, que é e que sempre será o Sorió de Revorre. Saudações na luz, queridos. Muito bom. Então vamos começar aqui a ler a palavra. Lembrem, deixar aqui reforçado a todos vocês, trazer esse reforço de que é importante estar botando em prática. A aliança ativa é isso. Ativando essa identidade, colocando em prática essa conexão. É importante ler a palavra?
encontrar códigos e caminhos que a gente possa trilhar. Mas é muito importante colocar isso em prática. Ao longo do dia também, essas conexões. Nós observamos agora algo muito, muito, muito substancial na aliança ativa, que é a consciência da conexão. Ela só se faz na prática. Só se faz na prática. Você pode saber da manga, estudar a manga, ter contatos com a manga, mas só quando você morder uma manga você vai saber realmente o que é uma manga. Essa é a prática. Praticar, entrar em contato. Você entrou em contato visual, mas precisa, deixar que entre isso. Comer esse lugar. Isso é aliança ativa. Você pode estar ativando ao longo do dia. Na hora que você for se alimentar, quando você for tomar um banho, agora Elaine saindo, parar, não pegar o carro louco a sair, né, em disparada. Não, independentemente do que está acontecendo, o horário, o que for. Parar, entrar no carro, antes de ligar, dar ignição, parar, fazer suas respirações conscientes, tomar consciência da conexão do carro com você, trazer essa quietude, 2, 3, 5 respirações, dar partida no carro e sair, percebe? Sempre um novo começo, sempre uma nova conexão. Não almoçar de qualquer forma, entende? Parar, sentir o aroma, não cozinhar de qualquer forma, cozinhar sentindo os aromas, o gosto, experimentar, e entrar em contato. Precisa entrar em contato. Essa é a máxima que eu tenho falado. E eu tenho falado, cola em mim que você decola. Tanta gente já decolou. Cola, que você decola. Simples assim. Entrar em contato, precisa entrar em contato. Então quando a gente entra em contato aqui, também, com Reiel, tem uma grande amiga que faz aniversário hoje. Suzana. Grande amiga. Então, 3 pessoas especiais aqui. Eu tô para descobrir 10/9 quem é. Ainda não me chegou essa conexão. 3/2 é o Gustavo, meu sobrinho. Que as bênçãos e graças possam estar chegando a ele agora e sempre. Posso estar cada vez mais conectado. Maiara, minha filha, 17/4. Vou colocar aí as datas. Né? 17/4, minha filha Maiara. Dia 29/6 hoje, aniversário de Suzana. Reial. Deus do socorro. Então, rege dia 3/2, como eu falei. 17/4, que é o aniversário da minha filhota. 29/6. 10/9. Que é a data que não tem nenhuma liga ainda, que eu saiba. E 22/11, que foi quando eu casei com a mãe das minhas filhas. Né? Então, sempre lembro isso aqui para vocês. Existem conexões que acontecem com determinadas frequências que você tem que estar esperto e desperto para isso. Então você imagina, eu casei em 22/11 de 1990. Minha filha veio nascer em 97. Olha o ciclo. 7 anos. Tem isso também. 7 pessoas aqui assistindo. Tem um ciclo aí na história. E o Gustavo, tenho dúvida agora aqui,
84, ele é de 88, se eu não me engano. O Gustavo tinha 2 anos. Não sei se o Gustavo é de 88 ou 87. Acho que é uma coisa assim. Mas essas datas, elas são significativas. Nós temos que estar esperto e desperto com isso, para entendê-las, né? E então, façamos aqui a invocação. Vamos fazer ao contrário. Façamos a invocação. Tá meio sujinho esses ovos. Reiel, façam comigo, em uma só voz, um coro de luz. Reiel, tu me elegestes para ser o mensageiro de tua palavra. Vigia-me para que minha alma se conserve sempre pura ao manifestar teus pensamentos. Livra-me das impurezas e obstáculos para que tudo atinja seu objetivo. Não permita que pela minha conduta de maus exemplos, Senhor Reiel, dá-me coragem e devoção para ser um daqueles que espalha as tuas virtudes. Saudações ao quarto coro, o coro das dominações do Sagrado Príncipe Tzadkiel. Me veio agora aqui uma inspiração para compartilhar com vocês. Tudo tem uma correspondência. Nós precisamos estar conectados com essa correspondência. Esse é o segundo princípio. Você quer mudar a sua existência? Se aproxime e compreenda as 7 leis sutis, 7 leis herméticas. Se aproxime das 12 ciências. Isso é a origem de tudo. Não é possível você saber para onde você vai, como você vai conduzir a sua existência, se você não sabe de onde você veio. Nós estamos falando da origem de tudo, absolutamente de tudo. É disso que nós estamos falando. De entrar cognitivamente e ativamente. Por isso eu sou um mentor ativacional. Eu ativo as pessoas. Aliás, estou com alguns horários, hein? Para quem precisar e quiser mentoria comigo, eu estou com alguns horários disponíveis, tá? Para mentoria. Só me procurar no privado, a gente vê como faz isso. Então, me veio uma inspiração aqui, importante. Só colocar os dados. Eu já falo dessa inspiração. Hoje nós estamos sobre as letras Resh, e duplo Yud. Eu gosto quando me provoca esse dupla letra. Interessante. Então nós estamos falando Senhor, nós estamos falando do 20º caminho, que é a eu acho que é assim, ressurreição. E nós estamos falando aqui da integração. Nós podemos dar um outro nome. Olha, bom dia, Adriana, que bom você estar aqui. Então, a ressurreição, a integração. Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu buscar uma palavra aqui. Bom dia. Podemos falar aqui, interessante isso.
nós podemos falar aqui da atração material e espiritual. É interessante isso. Isso é o 10º caminho também, tá? Bem interessante isso, ok? Esse é o primeiro caminho. Nós precisamos, eu vou deixar até aqui, vamos por esse lugar. Vai ser interessante olhar para isso um pouquinho, chamar essa atenção de vocês para esse lugar, tá? Então é isso, tá aí, Salmo, nós vamos ler o Salmo 53. Eu já vou trazer o que me veio como inspiração aqui para vocês. Partilhar algo que foi uma sacada mesmo, assim. Para mim também, eu colho muitas fichas enquanto eu estou me colocando aqui à disposição. Isso é muito importante vocês entenderem. Quando eu jorro o que eu sei, quando eu me coloco à disposição da sabedoria vertical, eu ganho tanto, vocês não têm ideia, entende? Cara, esse é o lugar da prosperidade, porque a prosperidade está ligada com a conexão, cara. Essa foi a sacada da semana para mim. Ter percebido, entende, que os aromas todos estão aí, as narinas estão aqui, mas há uma desconexão. Cara, isso foi mágico, né? Ter percebido na aliança ativa fazendo com vocês, percebe? Fichas chaves vão caindo para mim também, eu só passo para vocês. Uma coisa conecta com outra, etc. Então, esse lugar que a conexão está aí, nós estamos falando sobre abundância. Você quer prosperidade na sua existência? Quando a gente lê a palavra, quando a gente faz a aliança ativa, tem alguns que se iludem que esse lugar é um lugar só espiritual. Não, eu tenho falado muito da matéria. Aliás, a live de sexta-feira à noite que eu tenho feito é para poder fazer essa junção, de falar metodologicamente coisas para você poder prosperar. Sexta-noite. Falei da lei da atração, falei da abundância e prosperidade. E essa semana eu vou falar sobre a disciplina, né? Sobre ação e disciplina. Tá? Esse vai ser o tema depois de amanhã, na sexta-feira, que eu vou estar falando com vocês aqui no YouTube, às 20 horas, 19h59, horário de Luiz Marcelo. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque me caiu uma outra chave aqui, que foi a seguinte: nem Maiara, nem Gustavo, que estão próximos de mim, hein? Tá? Se conectam com tudo isso daqui que nós estamos falando. Vive a vida dele. Gustavo é um educador físico, está lá tocando a vida. Maiara é uma engenheira agrônoma agora, minha filha, e está bem empregada, trabalhando lá na empresa da Cargill, etc., em Campinas, e assim por diante, né? E tem uma coisa tem 2 ciclos, né? Eu estou cruzando algumas informações, como eu sempre faço, mas lembre, um caderno anotando, senão você perde. Tem um caderno para Aliança 559. Bom dia, Léo. Tem 2 curvas que a antroposofia traz, que é uma curva ascendente e descendente e uma outra descendente e ascendente. E elas, em um determinado momento, elas vão se cruzar, né? Essa linha, que é por volta dos 42 anos, tá? Diz a antroposofia. Mas essa curva que ela é ascendente é a curva física. Nasce uma célula, 35 anos, é o auge, é o pico. 35 até 40 anos é o pico. E depois você tem uma curva descendente, em que nós conseguimos fazer com que essa curva, ao invés de ser assim como era e como são com os animais, quando ele não é mais produtivo, ele, pronto, não é mais produtivo, elimina. Simples assim, né? E o ser humano está conseguindo fazer essa curva ela ser menos acentuada. Mas o fato é que talvez esse platô segure um pouco mais, mas quem tem mais do que 40 sabe, né? Que você sente que alguma coisa mudou ali, né? E que vai mudando.
Eu tô com 54, eu sinto isso, né? Então, e tem uma outra curva, né, que é uma curva que também é uma curva que a energia, pega isso que eu vou falar para vocês, que é mágico, tá? A quantidade de energia vital, elan, a quinta essência, ou seja, a sua alma, a energia é a mesma, ela não muda, ela não vai mudar. Só que quando você nasce, quando está no corpo de um bebê, imagina a quantidade de energia que tem ali, entende? Pouco corpo, muita energia, você entende? Mas esse corpo ele vai se desenvolvendo, é a mesma energia e vai circulando, pegaram? Então tá lá em cima, só que essa energia ela também vai fazendo assim, ó, e vai perdendo a sua plasticidade, sua capacidade, e é uma curva aqui, um vai 35 aqui, o outro vai 35 aqui, vai descendo e subindo. Então, o jovem de 20 e poucos anos, cara, ele tá testosterona, entendeu? Puro, ainda mais nos dias de hoje. Eu sou, cara, entendeu? O educador físico, cara. Eu sou a engenheira agrônoma que vou mudar o mundo, que vai tudo acontecer. Quem tem mais de 40, e é a minha audiência, né? Você deve ter mais, se você tá aqui, você tem com certeza mais que 40, né? Ou por volta disso. Já sabe que a história é outra, né? Já tomou umas lambadas no lombo, né? Como eu digo, né? E aí a história muda, percebe? Agora, por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque esse lugar aqui, o lugar de você trazer o diferencial, de você ensinar alguma coisa que você sabe, de você educar, de você liderar, seja onde for. Essa foi a chave que eu peguei, né? Aqui. Fiz essa introdução para trazer isso aqui para vocês, tá? É que nem educar filho. Exatamente. E é como Deus educa a nós, né? É exatamente isso, é uma replicação. Você não ensina alguma coisa para o seu filho, como modelagem ou mesmo falando, e ele vai pegar aquilo e vai executar imediatamente. Porque a chave que caiu foi: tudo que eu tenho feito na minha vida e diretamente para a Maiara, para minha filha, então eu vou mandar um recado para ela, né, com o anjo. Hoje é o dia do seu anjo, etc., que ele possa te proteger, etc. Isso está sendo introduzido nela, mesmo que ela não use. Mas quando ela chegar lá com 40, que a curva fizer assim, ela vai lembrar. Pode ter certeza que ela vai lembrar, entendeu? Desse pai aqui e do mundo espiritual que habitou à volta dela, né? Essa é a grande sacada da história, entende? Então não pode, você tem que ter paciência, né? Paciência. É como, de novo, o Léo, né? Tá aqui, né? Eu dei o exemplo outro dia do Léo. O Léo tá comigo desde 2018, já faz 4 anos, né? Na batalha do processo da vida dele, etc. E também é um que tá aí nessa curva assim, ó. O Léo deve ter... Quantos anos você tem, Léo? Eu acho que você deve estar com uns 36, talvez. Por volta disso. Mas tá ali, ó. Nesse lugar, entendeu? Que já olha e fala, cara, pera um pouquinho, não é só o físico, né? As coisas são 35, percebe, cara? Tá exatamente nesse platô, entende? Assim, cara, 35, bicho, você tá, eu sou foda do mundo, entendeu? As coisas... Mas já começa a cair a ficha de um monte de coisa, sabe? E você tá entrando num outro setênio, né? 35 a 42. E é 42 que cruza. Esse é um momento de muita revisão. Eu não vou me aprofundar aqui, a gente pode fazer uma live um dia para falar a respeito da antroposofia. É uma coisa que eu, inclusive, não falei muito, né, até hoje. Olha lá, 7 pessoas, setênio, né, é isso. De Steiner, né, mas o que acontece é que são, de uma forma simples, são 3 ciclos de 7 que você tem que imaginar. E Steiner estudou o ciclo da vida. Ele entendeu que o universo tem um ciclo, as galáxias, os planetas e a natureza
tudo tem um ciclo. Como o ser humano não tem um ciclo? Tem, ele foi estudar o ciclo do ser humano. É isso que Stein fez, né? Rudolf Stein. E ele criou a antroposofia. Né? Quando você, por exemplo, toma, tem muita gente que nem sabe disso. Você toma um remédio da Veleda, como esse aqui, ó, eu super indico sempre, né? O Briophytus argentum, que ele vai trazer, ele vai trabalhar angústia, irritação, ansiedade, né? Aqui. Você é antroposófico esse remédio, é da antroposofia, mineral e vegetal que eles trabalham. Acabei de fazer 43 nesse mês de dia 15. Parabéns, Adriana, parabéns. Então você está nesse ciclo. Eu vou falar desses dois ciclos com vocês aqui. Acho que faz sentido eu falar isso para vocês, né? E que tem a ver com o Reiel, com tudo isso que nós estamos falando. Então, a antroposofia, o que Stein estudou é que você tem, basicamente, 3 ciclos de 7, se você pensar. Imagina 3 rodas, a trindade, né? Pensa na trindade. Então você tem 3 rodas, em que a primeira roda são ciclos para... Deixa eu botar esse casaco ali, só. Você tem uma primeira roda que são ciclos são flechas para dentro, a roda e flechas para dentro, ou seja, para o interior. Depois, a segunda roda, flechas para fora, e depois a terceira roda, flechas para fora e para dentro, tá? Então você vai de 0 a 21 anos nesse ciclo. O primeiro ciclo é para dentro, é a mãe acolhendo o filho, dando estrutura para ele e para o mundo. O segundo é o pai pegando na mão e levando para o mundo. O terceiro, dentro e fora, é a criança trabalhando com seus ídolos e trabalhando com seus mestres que estão aí, professores, ídolos de esporte, de música, enfim. Então começa a trabalhar com o mundo nesse lugar. Com 21 começa um outro ciclo, que vai até 42, tá? Que é o que vocês estão aí, né? A maioria, nesse lugar. Então, de 21 a 28 é dentro, mas é com você. É o lugar em que você vai experimentar muita coisa. Sexo, droga, bebida, trabalhos diversos. Por isso que tem faculdade, tem tudo isso. Enfim, a pessoa ela vai testar. Por isso que tem muito acidente nesse período. Né? Meu irmão, por exemplo, faleceu com 21. Né? Porque testa limites. Né? Vai testar limites. E com 28 a 35 é mágico, né? Que é para fora. É assim, 28 a 35, a pessoa vai fazer uma profunda revisão e ela vai sacar que tudo que ela fez até aquele momento não era ela, mas era ela agindo sobre tudo que ela modelou dos pais e dos ídolos, etc. Que na realidade não é ela, né? É isso que cai a ficha. Por isso que tem muitas separações que acontecem por volta dessa idade. Porque a pessoa começa a ver a identidade dela, o que era projetado no outro, né? O que era projetado no outro. E ela começa a fazer uma revisão e falar, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu quero, olha aquilo novo eu quero. E tem algumas coisas que ela fala, eu não quero, mas vem um sinal de alerta. Esse você não pode tirar, esse vai ter que conviver pro resto da sua vida. Mas de 28 a 35, basicamente é isso, né? É você assumindo quem você é. E o que você quer fazer. Então, por isso que Léo foi para Bahia. Não quero nada disso, quero ir para Bahia. Pega a família inteira, vamos para Bahia, vamos lá para Maraú. Todo mundo, você é músico, você não sei o quê. E vai embora na história. E esse lugar da antroposofia, cara, é muito doido, porque é que nem nascedente. Ele é cíclico, tem coisa física, tem coisa energética e tem coisas espirituais cíclicas de 7 em 7 anos, tá? É assim, né? Para todo mundo, só que o dente você vê, a mulher menstruar, a menina menstruar e o homem ejacular, você vê, tá ali físico acontecendo, a segunda dentição com 14 anos, mas tem outras coisas que são sutis, que estão acontecendo, acontece para todo mundo, mas a pessoa acha que é só com ela, entendeu? Não é, acontece com todo mundo. Então esses ciclos que eu estou falando acontecem com todo mundo, né? Simples assim, né? Como eu estou trazendo. E que Stein
nos presenteou. Olha, descobri um negócio doido aqui, cara. Não sabia, eu posso ver os comentários aqui na minha tela, tocando. Nunca tinha visto, foi um ano e meio que eu faço isso. Bom, então, de 28 a 35 é esse lugar que a pessoa fala, deixa eu assumir a minha identidade, né? Quem sou eu? Já experimentou tudo, já viu a modelagem, então começa a assumir esse lugar. Com 35, começa o espelhamento, que a gente chama, né? É um cone. Então aqui no final do ciclo, tá lá de 28 a 35. 35 é a base. Aí você vai subir, começar a subir de 35 a 42. Então você vai fazer um espelhamento, que a gente fala, o espelhamento. Você vai espelhando esses setênios. Então, o Léo, por exemplo, está começando uma revisão daquilo que ele assumiu que ele era. Será que eu sou isso mesmo? É isso que eu quero, não é? Vai juntar com uma revisão de profissão, né? Que acontece o segundo nódulo lunar, que a gente chama, com 37 anos, né? Um acontece com 18 e tem um segundo com 37 que você faz uma revisão da sua profissão, né? Com 18, 37 e 56, né? Que eu tô com 54, daqui a pouco eu tô nesse lugar. Então, é uma revisão. Com 42, que é o que a Adriana tá aí, é um lugar em que você, de 42 a 49, você vai fazer uma revisão da sua espiritualidade. É o ponto de inflexão de você ascender espiritualmente, você manter o que você já teve ou você descender, né? Você vai decidir esse lugar. Então começa muitos questionamentos. Qual é a minha espiritualidade? O que eu quero para a minha vida? Qual é o meu propósito? Propósito de vida. Faz sentido, não faz sentido? Matéria, não matéria? São esses questionamentos que pintam aí na história, tá? Então eu sei que lá com 42, é isso que eu estou dizendo, entende? Gabi, Maiara, Gustavo, vão pegar e vão lembrar, entendeu? Do Luiz Marcelo. É isso. Foi um pouco extenso essa reflexão, mas acho que fez sentido para vocês? Curtiram aí? Fala para mim se vocês curtiram. Então você vê, tu me elegeste para ser o mensageiro de tua palavra, vigia-me para que minha alma se conserve, eu me conserve sempre puro ao manifestar teus pensamentos. Teus pensamentos, que não tem nada a ver com isso aqui. Mente concreta, mente abstrata. Nós temos duas mentes. Uma mente concreta, uma mente abstrata. Quarto corpo, quinto corpo. Tá? Essa mente abstrata. Qual é a mente abstrata? Que não tem lógica, que não tem planejamento, que não tem nada de organização, julgamento. Pum, é outro lugar. Tá? Então, que a minha mente abstrata, né? Sempre pura ao manifestar os seus pensamentos. Livra-me das impurezas e obstáculos para que tudo atinja seu objetivo. Impurezas e obstáculos, lá vá. Não permita que minha alma, não permita que minha conduta dê maus exemplos. Dê maus exemplos. A minha conduta dê maus exemplos. Ou seja, só bons exemplos, né? Nesse lugar. Dá-me coragem e devoção para ser um daqueles que espalha as tuas virtudes, Queridos, presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Vocês estão numa condição super privilegiadas, mesmo, né? Entendam isso, porque esse segundo semestre vai ser o semestre do boom desse canal. Escuta o que eu estou te falando e escreve aí o que eu estou te dizendo, né? Nós cuidamos do terreno, aramos, olhamos para o sol, suamos, aramos de novo, limpamos as ervas daninhas. Uns chegaram, olharam, nossa, não tem nada nesse terreno. E eu e a equipe falava, não tem nada visível, mas as sementes plantadas aqui, você não tem ideia o que nós já plantamos aqui. Mas não tem nada aí, não sei o que, eu vou para outro que já está com a plantação feita. Beleza, segue aí sua vida, você não tem ideia o que tem embaixo desse terreno. E a gente arando ali, eu, Luzia Solange, Elaine, basicamente. E outros que vinham ajudar, colaborar, Ritas de Cássia, Adrianas Marias, né, Clélia Maria, enfim, Heloísa. Alguns chegavam, davam uma arada, eu vou ajudar aqui, isso aqui ajuda, então pega ali o balde, faz, aí eu, Luzia Solange, Elaine ali, pá, só na labuta.
na história. E plantando, olha essa semente, né? E é muito doido, porque cada uma semente que a gente vê, que eu apresento, porque tem uma visão mais apurada, né, nesse lugar, eu pego e falo, olha essa semente, é muito engraçado esse movimento. Elas falam assim, que semente? Essa semente, né? E eu tô explodindo, porque eu tô vendo que semente que é. Aí eu falo, essa semente, olha, ela contém aqui dentro isso. Ah, Luiz! Aí elas explodem a cabeça, explodem a cabeça delas, porque elas olham e normalmente, agora já estão com o olhar mais apurado, mas normalmente elas olham e veem só uma semente na história. Eu falo assim, meu, essa porra é uma super semente, você não tá entendendo. Prepara o terreno lá, Luzia Solange. Pega a enxada, pega não sei o que lá, chama não sei o que, prepara pra gente preparar e colocar essa sementinha lá, não sei. Luiz, mais essa semente? Mais essa semente. Vai, que ela é uma super semente. Aí vai lá, planta a semente, cuida. E tem que aguar, hein? Não esquece de aguar essa semente aí. Nós temos que aguar essa semente. Ó, você tá aguando a semente. Olha aquele lugar ali, ó. E agora? Apareceu ali baratas, aranhas, não sei o quê. Por quê? Porque você não cuidou. Elaine, você não cuidou ali da história, menina. Você olha lá, que você tinha que ficar olhando o negócio lá, tá aparecendo lá percevejos. E eu só subo no meu drone, entende? Ui, olha. Então, vocês estão numa condição super privilegiadas, super privilegiada, né? E eu super reconheço esse lugar. Porque eu não sei, você entende? A hora que nós formos 80, por exemplo, aqui, 80 já é um número, entende? Que não é 8, sabe? É 80. E 800, por exemplo, sabe? Tem muito esse fluxo, né, da troca de ir e vir, eu sei, eu tenho consciência desse lugar também. Que é, olha lá, eita, é assim. Nem elas percebem isso que eu tô falando, assim, com essa clareza que eu tô trazendo. Mas é isso, né, por isso que estamos aí, né. Ai, queridos, então é isso, cuidar e perceber que há um tempo desse lugar, não se preocupa, entende? Vá cuidando, né? Como eu estou cuidando, por exemplo, do Léo há 4 anos, estou aí, à disposição, vai, não sei o que lá, volta, tem outras Ângelas da vida, que a Ângela, por exemplo, eu estou cuidando da Ângela, cara, vocês não têm ideia, 2003, cara, 2023, cara, faz 20 anos que eu cuido da Ângela. Vocês têm ideia, uma coisa? E não despertou ainda. Percebe? Mas vai, volta, faz. Luiz, me ajuda, te ajudo. Você vem cá, como é que está o seu processo aí? E tem outros que caem mais rápida, né? A ficha e começam a fazer a coisa acontecer. Precisa fazer acontecer. Ser um servo, ser humilde, um eterno aprendiz e faminto, mas saber estar nesse lugar, entende? De abrir mão. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês, entende? Esse é um lugar em que você precisa colocar realmente a sua vida, a sua existência sob a confiança. Confiança é para onde eu vou, é para cair. Entende? Tem um exercício que eu faço, às vezes, em imersões, né? Que é um exercício de você fechar os olhos, né? E terem pessoas à sua volta e você se lançar. Né? E as pessoas irem aparando você. Né? Na história. Só que a gente vai aumentando essa distância, entende? Vai aumentando essa distância. E a pessoa tá vendada, ela tem que se jogar, entende? E ela tem que se jogar. E as pessoas que não têm confiança, elas dão um passo para frente, elas vão com um movimento pequeno, elas colocam a mão, fica claro ali, o corpo fala, entende? Aqueles que são mais destemidos, cara, ele se joga e confia, entende? Pum, esse é o lugar, entende? Se jogar e confiar. Quando você está num processo orientado por um mentor, você precisa se lançar. Como agora aqui, eu fui no vácuo aqui, me lancei. Você precisa se lançar. Não tem jeito, cara. Não dá pra você ficar no meio do caminho. No meio do caminho você não faz nada.
Essa é a real, entende? Você precisa se lançar, você precisa confiar. O processo se dá pela confiança. E esse lugar se dá espiritualmente, de você se lançar, entende? Escutar o Espírito Santo e o Deus vivo e dizer, tá bom, é por aqui, faça de mim um instrumento de tua paz. Esse é o lugar, se colocar nesse lugar humilde, como um aprendiz e eternamente faminto, né? Com uma ambição, né? De crescimento. Mas quando você tiver com mentor, você precisa se lançar desse jeito. Se você não se lançar desse jeito, não vai funcionar. Você entendeu? E muitas vezes eu vejo as pessoas comigo que poderiam avançar pra caramba, sabe? Se me escutassem mesmo, verdadeiramente se lançassem, sabe? Nesse lugar. Falar, caraca, cara, esse cara atingiu isso, entende? Ele sabe o caminho. Ele tá me mentorando. Eu tenho uma pessoa que eu estou mentorando agora, vocês não têm ideia, ela ainda não está nesse movimento aqui, eu não coloquei, estou preservando essa semente, né? Esse lugar, tá só quietinha, está sendo mentorada por mim já, acho que 5 meses. O crescimento, dessa mulher, vocês não têm ideia, cara, o crescimento dela. Você entende? É surreal o crescimento que ela está tendo, mesmo, mas toda semana. E eu sinto, ela se lança. Leia provérbios todos os dias. Todo dia ela está lendo provérbio. Me manda um áudio dos provérbios e eu vou corrigindo a rota da história, né? Então tinha conflitos enormes com o ex-marido, processos, etc. Eu fui ajeitando esse lugar, conflito com pai e mãe e etc. E as relações e isso e aquilo. Cara, fui ajeitando. O mentor está te mentorando, é a sua cabeça de fora, entende? É uma cabeça de fora que está olhando e que tem maestria para poder estar dirigindo a sua vida. E não é da forma com que ele quer, é da forma com que ele enxerga. Sabe a semente, a potência que eu falei? É isso, que é a capacidade que o mentor, verdadeiramente o mentor, além de técnica, porque você pode ir lá fazer Paulo Vieira, ser um coach disso ou daquilo, entendeu? E é técnica. É como um bailarino técnico, ou um bailarino virtuoso, que introjetou, que tem talento, virtuose para aquilo, né? Isso que eu tenho como mentor, porque eu enxergo a potência daquele ser humano e consigo extrair o melhor da história. Então essa pessoa é isso, entende? Eu olho e falo, cara, a potência tá ali, tá incrível, mas precisa mudar essa conduta, mudar essa daqui, vamos mudar aqui, etc. Isso leva um tempo e precisa de confiança, precisa se jogar. Esse jogar, entende? Senão a coisa não acontece, cara. Eu rogo que vocês tenham bons mentores, bons conselheiros e bons mentores na sua existência. Porque isso faz a diferença de você mudar de nível, de você realmente mudar de nível, né? De você progredir. Vamos a Salmo 53? Vamos ler Salmo 53 para ver. Reiel traz então essa consciência para nós, plena e pura, né? Da pureza, da modelagem, de você estar puro para estar como uma modelagem, né? E ele termina: dá-me coragem e devoção para ser um daqueles que espalha as tuas virtudes, né? Eu sou só uma ressonância, e é isso. Maiara e Gustavo são uma ressonância, a imagem e semelhança de Reiel, e Reiel a imagem e semelhança de Tzadkiel, e Tzadkiel a imagem e semelhança do próprio Criador. Ou seja, por isso a imagem e semelhança, mas tem uma hierarquia que vai se construindo, né? Vai se construindo na história. Espalha as tuas virtudes, as virtudes do Deus vivo. Queridos, abram aí então o Salmo 53, está aí já na descrição, certo? E vamos ler o que ele traz nesse sentido, lembrando que o Antigo Testamento nos traz a questão da justiça, condutas justas, né? Vamos ver. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corrompam-se e cometeram injustiças detestáveis. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendido, alguém que busque a Deus.
Foi interessante isso, né? O que está trazendo aqui, porque essa pessoa que eu mentoro, ontem, Salmos 28, né? Ela trouxe a reflexão dos Salmos 28, e ela me pergunta, porque o Salmos 28 traz assim, se você quer prosperar, basicamente é isso. Você precisa agir segundo a sabedoria. Ela perguntou assim, mas aonde está a sabedoria? Foi muito engraçado, muito bom, cara. Porque Provérbios é a própria sabedoria, né? Só que ela está oculta, sabe essa semente que você olha e está por trás, que eu acabei de dizer? Assim são Provérbios, ele não está explícito. Então eu voltei lá, falei, olha Provérbios 1 e 2. Peguei algumas passagens, mandei, falei, percebe aqui, ó, que está oculto, está falando a própria sabedoria falando. Então Provérbios é a própria sabedoria, né, da história, que está por trás na história. Então quando fala aqui, Deus olha lá do céu para os filhos dos homens para ver se alguém, e não é Deus olhando, né? Quer dizer, é essa conexão que eu acabei de trazer, né? Está conectado ou não, né? Isso é como uma rede. Imagina a rede de computador. É a mesma coisa você olhar os seus contatos e ver se tá bolinha verde ou não. Entende? Ela tá lá, tá verde ou não. Você não precisa olhar para a pessoa. Tem um sistema chamado universo. Entrelaçamento atômico, quântico, tudo aí, né? Ou tá ou não tá verdinha a bolinha, entendeu? Exatamente assim. Deus olha lá de cima para os seus filhos, para os filhos dos homens, para ver se há alguém, se existe alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, que está conectado com os aromas dele, com o que ele está falando, percebe? Essa conexão plena e pura. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Essa é a passagem. Senhor, você vai destruir mesmo Sodoma e Gomorra? E o que Deus fala? Se tiver 50 entre todos eles, eu não destruo. Para Abraão, a cidade. E Abraão pergunta para ele, mas Senhor, e se tiver só 40? Se tiver só 40, eu também não destruo. E se tiver só 30? Senhor, perdão, já que eu tenho essa conexão e coragem, deixa eu perguntar, e se tiver só 20? Se tiver só 20, eu também tampouco destruo Sodoma e Gomorra. E se tiver só 10? Ele fala, só 10? Só 10 eu também tampouco destruo, né? E se tiver 5 eu também não destruo, né? E é isso que ele está dizendo, né? Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, nem um sequer, né? E Deus sabe disso, o universo sabe disso, né? Da impureza, da transgressão, do desvio desse lugar, sabe? Será que os malfeitores não aprenderam? Eles devoraram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Come pão e não clamam a Deus. Ou seja, se conectam à matéria, mas estão distantes do espírito. Desconexão. Entenderam a conexão? O aroma que Deus já colocou aí, o Deus vivo está aí na sua obra. Gente, pega isso que eu estou falando para vocês. Se vocês pegarem, escreve um uau aí grande, tá? Conexão, já estão os aromas. Quem criou esses aromas? O Deus vivo, entende? Essa é a obra dele. E o seu nariz? Ele tem aí a possibilidade de conectar esses aromas com a sua narina. Conexão, percebe? Da matéria com o espírito. A partir dessa conexão, esse bucor, né, espiritual, percebe? Será os malfeitores não aprenderam? Eles devoraram o meu povo como quem come pão e não clamam Deus. Olhem, estão tomados de pavor agora, quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará
Israel se regozijará. Palavra da salvação, graças a Deus. Palavra da salvação, graças a Deus. Toda vez eu lembro disso. na igreja. E você tem essa coisa dessa repetição, né, meu? Que não tem conexão, entende? Não tem conexão, entende? É um mantra automático, né? Assim, lê, a pessoa não está entendendo nada que está ali na palavra, e glória a Deus, entendeu? Rogai por não sei das quantas. E eu não estou aqui menosprezando, eu só estou dizendo que como um sistema geral, não estou falando de todos, é isso que acontece, né? Então, palavras da salvação, graças a Deus, e são palavras mesmo que salvam, graças a Ele, né? Essa é a sacada da história. Pegaram? Uau, Joyce está no uau. Só a Joyce? Fala aí para mim, só a Joyce que está no uau aí? Mais ninguém? Conta aí. Então, amados, vamos ver aqui para onde nós vai. A gente leu Romanos 6 outro dia, né? Foi 6? Foi. Ele traz de novo aqui, mas acho que a gente vai em outro Romanos aqui. Vamos ver. Gálatas não. Tiago é bom. Eu acho que nós vamos em Tiago, hein? Apocalipse também é bom. Faz sempre que a gente não lê Apocalipse, né? O Apocalipse tem que ter mais profundidade para a gente poder ler. Provérbios também traz isso, mas aí é antigo. Eu acho que nós vamos mesmo aqui em Romanos, só para ler no 6, que a gente já leu, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, façam-no agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Podia só ler isso, né, na história. Ou fez essa conexão com a maldade, a impureza e a transgressão. Então faça agora com a justiça, né, que como um escravo de Deus, né, como uma fiel marionete do sagrado, né, isso vai te levar à santidade nesse lugar. Não deixe de ter a conexão. A conexão acontece aí na matéria. Você está aqui materializado. Não é em outro lugar. É essa matéria que vai conectar você com o sagrado. Presta atenção. A matéria que vai conectar você com o sagrado. Não é outro lugar. Você está numa experiência humana, né? Uma alma experienciando esse mundo terreno. E não o contrário. Não um corpo físico experimentando a alma. Nada disso. É por meio desta matéria, nessa encarnação, da conexão de matéria com matéria. Quando você copula e vai trazer o amor da geração de um novo filho, quando você tem um prato de comida e que você coloca na sua boca e mastiga, percebe? Essa conexão que nós estamos tendo aqui, em que isso leva você ao sagrado e não o contrário. Tão belo isso, tão claro esse lugar, entende? A matéria pela matéria, entende? Aí é um problema. Se ela tem uma conexão da matéria e matéria, sem essa introjeção, não vai funcionar.
Se você se conecta, esse é o reino dos deuses, né? Da roda de Sansara. Na espiritualidade pela espiritualidade não vai funcionar. Você está desperdiçando a sua encarnação. Simples assim, né? A conexão vem daí, desse lugar que eu estou dizendo, né? E que isso explodiu essa semana, né? Essa semana que está aí com clareza. Então vamos a Tiago 21, Tiago 1. O que nos traz aqui é o versículo 21, que ele fala. Nós vamos ler todo ele, tá? Mas o 21 traz: portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Eu estou plantando a palavra em vocês aqui. Eu sou um canal. Por meio da minha presença está sendo plantada essa palavra em você, a qual é poderosa e pode salvá-los. Esse é o lugar, o poder da palavra, entende? Por isso você precisa abrir a sua bendita boca e falar. Não é pregar, entende? Que nem um boneco que fica tentando vender Bíblia ou o que quer que seja. Não é disso, essa bobagem que eu estou falando. Eu estou falando realmente de falar da sua experiência. Você precisa soltar, você precisa falar da sua experiência, das coisas que aconteceram com você, que acontecem com você. Essa é o verdadeiro pregar. É o lugar que você está aí, abrindo a sua bendita boca e falando para as pessoas. Esse é o lugar, né? Aqui é um lugar, queridos, que vocês não vão me ver em nenhum momento, absolutamente nenhum momento, eu reforçar crenças limitantes. Ao contrário, eu vou estar sempre mostrando, olha, isso aqui é uma crença limitante, isso aqui você está inconsciente, não tem conexão, você está um papagaio de pirata, está só repetindo uma coisa que estão falando. Não, você precisa introjetar esse lugar. E precisa tocar pessoas à sua volta, precisa abrir a sua bendita boca, como eu estou abrindo aqui há 1 ano e meio. Abrir. E tem pessoas que me escutam aqui há 1 ano e meio e ainda não abrem a bendita boca. Precisa abrir a sua bendita boca. Não adianta você ficar me escutando aqui o tempo todo e você não transportar esse lugar. Isso é obesidade espiritual, obesidade cerebral, obesidade. Você vai ficando carcomido, você vai ficando inflado, inchado na história. Você precisa dar vazão, fluxo nesse lugar. Precisa. Por isso, o Liderança 514, o L5, né, o movimento de liderança, precisa abrir um grupo seu de WhatsApp, um grupo com 5 pessoas, 2 pessoas. O que diz a palavra? Onde 2 ou mais de vocês estarão, eu estarei com vocês. É esse lugar, entendeu? E você abrir sua bendita boca, pega 3 amigos, fala, deixa eu falar uma coisa, vocês vão ter que me suportar aqui. Preciso de vocês, porque eu preciso falar, eu preciso jorrar o que está em mim. E vocês só me escutem. Não importa se vocês vão interagir, interagem se vocês quiserem. Mas é isso. E abrir uma vez por semana um Zoom com essas pessoas e falar a respeito da sua experiência. Não é ensinar ninguém, é falar a respeito da sua experiência, o que você está experienciando. Esse é o lugar, entende? Que vai mudar completamente a sua vida. E você vê, na hora que eu começo a chamar a atenção das pessoas, começa a cair a audiência. Porque já diz Salomão, né, as pessoas não gostam de ser repreendidas. Isso é falta de humildade. Falta humildade. Não gostam de ser repreendidas. Quando elas são repreendidas, quando elas são colocadas, né, na parede, de dizer, falar qual que está sendo a sua atitude, aí pronto, elas querem ficar confortávelzinha, entendeu? No seu coisa, só escutando e achando que a coisa, tá passando a sua vida na sua fuça, tá passando a vida na sua fuça, entende? Você não tá fazendo nada, você precisa entrar em ação, precisa abrir a sua bendita boca, você precisa entender esse lugar, não adianta você ficar me escutando aqui, você precisa colocar em ação a história, jorrar esse lugar. Então vamos ler agora aqui Tiago 1. Deixa eu colocar, não sei se eu coloquei já aí para vocês, eu acho que sim. Tiago 1. Tá aí. Abram a Bible ou esse link aí para a gente poder estar lendo.
Eu tô me lascando, entendeu? De quem gosta ou deixa de gostar de mim, isso é um problema seu, não é meu. Isso é apego seu. Isso é ideação. Ah, o Luiz Marcelo fala palavrão. Ah, o Luiz Marcelo faz não sei o que, etc. Para de olhar para mim, olha para o seu umbigo. Esse é o lugar, entende? Simples assim na história. Se eu tiver que repreender você, porque me vem do mundo do alto, repreenda, fala mais grosso, traz a palavra, entende? Eu vou repreender. Se eu tiver que dar risada, eu vou dar risada, porque sou eu liderando a mim mesmo, e eu a serviço, e o que me vier eu vou estar transportando. É simples assim. Ah, mas eu não gosto do jeito que ele fala. Tá bom, não tem nenhum problema, vai escutar outro. É simples assim, você entendeu? Essa é a liberdade da internet. Agora, cara, meu compromisso é com a verdade. Meu compromisso, cara, é com a verdade. É simples assim, entende? Tem que falar? Tem que falar. O que está trazendo aqui? É isso daqui. Tem que abrir a bendita boca. Vocês precisam entrar em conexão. Se não entrar em conexão, nada acontece. Vocês vão ficar escutando 10 anos, 20 anos e nada vai acontecer na história. Isso aí. Para onde eu vou, a palavra é aberta, eu acho. Boca e abra a boca. É isso aí. Acho que saiu um pouquinho errado aí, mas é isso aí que você abre a boca. Não vou deixar minha vida passar. É isso aí. Fui lá no grupo de ADM. Fui lá no grupo que sou ADM. Isso aí. Bora lá. Vamos ler aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudação. Saudações. Versículo de Tiago, do livro de Tiago da Bíblia. Então, cartas escritas por Tiago às 12 tribos. Fé durante as provações, é o título. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, porque por meio da fé, a fé é aquela que você tá e sabe, já comeu a manga, e nada te destitui. Então, precisa olhar e compreender esse lugar, precisa compreender esse lugar, de que uma coisa é você conhecer aquilo e entrar em contato, ter o conhecimento daquele lugar. Outro é você saber. O saber está além do conhecer. Você conhece para saber. Você não sabe sem conhecer. Você conhece para saber. Você precisa passar por esse lugar do conhecimento, de entrar em contato. E a hora que você sabe que você comeu a manga, ninguém mais te destitui desse lugar, porque você sabe. Você abriu esse canal. Você entrou em contato com esse lugar. Ninguém precisa falar mais. A partir do momento que você tem a experiência, a coisa aconteceu. Busque a experiência. Foi o que eu disse. Aqui é muito bom, mas se você não tem uma aliança ativa, ativar sua aliança, essa conexão, nada acontece. Fica só aqui. Só aqui. Precisa entrar na experiência. Você precisa fazer essa experiência. Todo o conhecimento que você está adquirindo aqui, você precisa colocar em prática. Uma fé sem obra é uma fé morta. Já diz a palavra. É isso que a palavra está dizendo. E é isso que ele está dizendo aqui. Saibam que a prova da sua fé produz perseverança. Porque você sabe, você entra em contato. E pode vir as adversidades que forem. Pode vir a adversidade que for, meu irmão. Nada vai acontecer. Nada vai te abalar. Esse é o lugar em que as suas raízes estão cravadas na rocha. Que não titubeia de forma alguma. Se você tem alguma dúvida, se abala o seu coração de alguma forma, que a sua fé não existe. Você ainda está no conhecer, você não sabe, porque a partir do momento que você sabe, você está cravado na rocha e nada absolutamente te abala. É simples assim. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Maduros. Aqui separa as meninas dos meninos, as meninas das mulheres, os meninos dos homens. Isso é maturidade. Esse é o lugar que eu acabei de dizer, em que você passa pelos seus setênios
e você muda o jogo, você já sabe que o lugar é um outro lugar, não é esse lugar da virilidade. Precisa se passar por esse lugar, mas precisa transpor. Por isso que eu falo com pessoas de mais de 35, 40 anos. As outras não vão me entender 10 anos depois. Vão escutar e falar, nossa, era isso que o Luiz Marcelo falava. Você entende? E tá tudo bem, são processos. Eu falo para pessoas que querem atingir a sua maturidade. É para esse lugar que eu falo. Que querem ir do ponto A para o ponto B. Que querem trazer os seus produtos ou venda de produtos, seja pelo digital, que é o que eu também ensino aqui, seja por onde quer que seja, dando aula em algum lugar, mas trazendo propósito na vida, trazendo esse lugar do ponto A para o ponto B, em que você, a partir da sua própria transformação, vai transformar pessoas. Esse é o lugar. Perseverança de ação completa, a fim que sejam maduras e íntegros, sem que falte a você coisa alguma. Sem que falte a você coisa alguma. Em fé plena e pura, completa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livramento, graça e livramento, aliança ativa, que você posta-se diante do Deus vivo todos os dias, não é dia sim, dia não, semana sim, semana não, é todos os dias. Se você faz isso sozinho, então faça sozinho, mas se você quer um lugar de uma comunidade, esteja às 5h30 da manhã comigo, para que eu possa conduzir você a essa aliança ativa, você possa pedir perdão às suas transgressões que acontecem todos os dias a você, a mim e aos 8 bilhões de seres humanos desse planeta. Dá boa vontade, que será concedida a você. Peça, porém, com fé, sem dúvida, porque fé não há dúvida. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Tudo é propósito, tudo está ligado ao propósito, a esse lugar em que você precisa entender que não é o que fazer. O que fazer é o objetivo, nem como fazer. Como fazer são as ferramentas, é esse conhecer que eu estou dizendo. Mas é por que fazer. Esse é o lugar que vai te dar consistência. Você entender por que você tem um filho, por que você tem um marido, por que você tem uma mulher, por que você tem uma casa, por que você tem essa profissão. Por que, não é como, nem o que fazer com esse lugar que você já tem, mas é por quê. Esse é o questionamento do lugar, porque senão são ondas ao mar, levadas e agitadas pelo vento. Mente dividida e instável em tudo o que se faz. O irmão em condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Orgulhar-se. Percebe que essa palavra do orgulho pode conter a soberba, mas pode conter o mérito. Olha os dois lugares, soberba e mérito. Se sentir merecedor, saber sua posição, olhar e falar, uau, eu tenho uma fé que não é dividida. Porque senão não seria fé, seria dúvida. O irmão em condição humilde deve orgulhar-se. Mérito, quando estiver em posição elevada. E o rico, do que? Matéria, deve orgulhar-se, caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como uma flor do campo, transitória. Tudo que se constrói, todo patrimônio construído aqui ficará. Ele é só um meio de condição de vida, é um meio de condição do que você vai plantar e vai fazer aqui. E vai ficar aqui, e aqui ficará, é transitório, é efêmero. O rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Não é passe a viver pobre. Passe a conviver, a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará
em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provocação, pois depois que aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus. Fecha aspas. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha que incrível isso. É como as bênçãos. Ah, Deus te abençoe. Essa é uma das maiores falácias que existem. E eu tenho combatido isso no bom combate. Cada um que diz para mim, Deus te abençoe, eu falo, Deus já abençoa. Que a gente sinta a bênção que já existe na existência. Deus não abençoa ninguém, Deus já abençoou todos. Deus já deu todas as provisões. E que você, na bendita consciência, entre em ação da conexão, da produção. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Esse é o lugar da sedução, que precisa tomar cuidado, muito cuidado com essa questão da sedução, da manipulação, da persuasão egóica, sem conexão, só com você e por você. Esse é o lugar que você precisa ver se tem fluidez, se as coisas estão realmente fluindo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrasado e seduzido. Desejo, não vontade, presta atenção. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Morte do quê? Dessa conexão, morte do temor a Deus, morte da justiça, morte do amor, morte da compaixão, morte de pontes destruídas. Essas são as mortes que vai levar a outras consequências. A destruição que você vai ter que reconstruir. Olha o que está acontecendo na Ucrânia agora, por exemplo. Destruição, morte. Não é só morte física, morte do terreno. Agora estão falando em bombas. Cara, muito doido o que está acontecendo nesse momento. E ali é um exemplo vivo desse lugar. Quem é tentado ao mau desejo, tem um bom desejo? Cadê o bom desejo? Sendo arrasado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado e gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, ou seja, não tem inconstância, é direto e reto. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele já estava aí quando nós chegamos. Os seus pais já estavam aí quando você chegou. Pega essa chave. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como o primeiro fruto de tudo que ele criou. Primeiro fruto de tudo que ele criou. E vem como agora um subtítulo: praticantes da palavra. Não é falantes da palavra, não é estudiosos da palavra, não é sabidos da palavra, praticantes da palavra. Versículo 19. Meus amados irmãos, tenho isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Não se revoltem. Aquela revolta que teve para livrar Paulo da prisão, matando um monte de gente, etc. E Paulo, tranquilão, escrevendo as cartas lá na prisão. Os caras chegaram lá e ele falou:
O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo na vida, cara? Saiam daqui já! Isso não tem nada com a conduta que eu tenho escrito, a conduta que Cristo deixou. Ficaram todos confusos, revoltados. Uns abandonaram o movimento, que é assim. Esse é o lugar. Quando você repreende, quando você fala, essa foi uma má conduta, normalmente a pessoa liga-se com o ego e sai fora da história. Não compreende, não está aberto. Aberto simplesmente, se jogando, como eu acabei de dizer. Confiando, fiando com, sendo dirigido. Quem era o líder? Paulo. Quem é a mente? Quem é o mentor? Paulo. O que Paulo estava falando? Vocês estão translocados, perderam a noção da história. Não tem nada disso. Se eu quisesse não estar aqui, eu já não estaria aqui. Eu estou aqui por livre e espontânea vontade. E se eu tiver que ir embora hoje, eu vou. Se eu tiver que ficar, eu fico. Se eu for embora, eu vou feliz. Se eu ficar, eu fico feliz pela obra que eu estou fazendo, que não é nada por mim. Olha que lindo, cara. Esse é o lugar. Se eu tiver que abrir esse WhatsApp aqui, abrir essa conexão com o YouTube e falar para vocês e falar para quem tiver que falar, eu vou falar. Se eu não tiver que falar, eu não vou falar, eu vou cuidar da minha vida. É simples assim. Portanto, livre-se de toda a impureza moral. Aqui está a nossa chave. Da maldade que prevalece e assentem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa e pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra. Praticantes da palavra. Pratiquem esse lugar. E não apenas ouvintes, enganando a você mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Cara, isso é forte. Esse é o lugar, entende? De perder a consciência, de a gente fechar essa live e vocês irem para uma inconsciência qualquer. Perder essa conexão. Perder essa conexão. Precisa manter esse fio, essa conexão. E praticar a palavra. Olhar e praticar a palavra. Onde eu vou comungar quando eu comer? Como é que está a minha fase? Como é que estão as coisas? Como é que está? Contenda ou harmonia? Luz o tempo todo e promulgando e promovendo essa luz, tirando as distorções, as más vibrações, etc., e conduzindo e liderando a sua existência. E nessa conexão dos aromas, essa conexão da matéria com o espírito. Como está esse lugar? Ou vocês olham aqui e me escutam porque vocês estão se escutando ao me escutar. Ao me escutar, vocês estão se escutando. Ao eu falar, eu estou escutando a mim mesmo. Esse é o lugar. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, que não é sedução, que não é escassez, que não é limitação, que não tem teto, que é um céu aberto, que é vasto, que não fica seguindo regras, que vive por princípios e é um sem vergonha com princípios. Princípios, não regras. Acordos, múltiplos acordos com múltiplas pessoas e múltiplos ecossistemas. Princípios, quais? Não seus, lá de cima. Os 7 grandes princípios, só 7. Seguir princípios, não regras. Regras te limitam. A liberdade, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, desses princípios, leis são princípios, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que o fizer. Praticando, será feliz no que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não freia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Sua religião não tem valor algum. Se alguém considera-se religioso, religado, mas não freia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, abre aspas.
cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Fecha aspas. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Suas dificuldades. Não é na sua penúria, suas dificuldades. Qual é a dificuldade desse ser? A dificuldade desse ser é entrar em ação. Qual a dificuldade desse ser? É não ter conexão. Qual a dificuldade desse ser? É não ter noção. Qual a dificuldade desse ser? É estar em uma situação precária que vai morrer. Então, um prato de comida. Ok, vai abastecer o tempo todo? Não. Vai ensinar a pescar. Dá consciência. Você está vendo que você, pelas suas ações, está num estado de miséria? Você é um pedinte? Você quer sair dessa condição pedinte? De miséria? De quase morte? Eu estou te dando um prato de comida aqui para que você não morra. Para que você continue aqui com essa possibilidade, mas eu não vou ficar te alimentando. Você quer pescar? Vamos aprender a pescar. Em suas dificuldades, órfãos estão desconectados, viúvas estão sozinhas, não está em par, percebe? Em suas dificuldades. E não se deixam corromper pelo mundo. Não se deixam seduzir. Seduzir, ser enganado. Está com ímpios, está numa vibração deletéria, não se deixam corromper. Pequenas mentiras, desamor, desarmonia, a gente sabe o que é. Você sabe o que é, não precisa mentir para você mesmo na história. Tiago 1. Essa foi forte. Ai, meu Deus, achava que já tinha fé e descobri agora que estou só no conhecimento. Ah, Adriana, que bom. Que bom que caiu aí uma chave e abriu essa porta para você. Saiba que você está junto, que estamos juntos, tá? Essa foi forte. Joyce Aikeda coloca. Então, quanta bobagem, né, que as pessoas vivem e acham, né, que na ilusão estão realmente conectados, né? E falta a verdadeira conexão, né? Falta a verdadeira conexão. Que forte, hein, essa aliança 559 hoje. Bom, tem algumas coisas ainda para trazer. Eu estou me lascando porque eu não vivo de tempo e espaço. Eu trago às vezes Cronos, porque precisa trazer Cronos, mas a sabedoria não está em Cronos, a sabedoria está em Kairos. Pega essa, a sabedoria está em Kairos. Cronos é você colocar em atividade a sabedoria, mas a sabedoria está em Kairos, onde não tem tempo nem espaço. Percebe? Começamos aqui era para ser às 6 da manhã, mas não começamos. Era 15 para 7 da manhã. De algum horário, de algum tempo e espaço. Nós estamos aqui 8h18 e eu estou me lascando porque, cara, eu tenho liberdade. Você entendeu? Eu construí essa liberdade. Aliás, eu nunca fui CLT. Nunca. Mesmo quando eu tive meu primeiro emprego na Le Postiche, vendendo carteiras e cintos de couro no final de ano, eu trabalhei ali por comissão, por tempo, né, da história. Eu tive uma vez, talvez, como bailarino no Balé da Cidade de São Paulo. Eu fui CLT, né, no Balé da Cidade de São Paulo. E lá na Alemanha também, eu tinha contrato de tempo, né, e vendia lá meu tempo por aquilo lá. Mas foi um tempo necessário da história. Então, sem tempo e espaço. Hoje eu tenho liberdade plena e pura. Se eu quero fazer isso, eu faço. Se eu quero fazer aquilo, eu faço. Se eu quiser estar aqui, se eu quiser estar agora em Portugal, eu vou para Portugal, para casa do meu querido irmão Claudinei. Quiser ir para a Alemanha, quiser desligar, não fazer nada uma semana, eu desligo, não faço nada uma semana. Isso é liberdade. Liberdade não é ter que fazer, é não ter que fazer nada. Fazer porque você quer. Fazer porque você tem que fazer. Fazer porque você tem um compromisso com alguma coisa, mas você não tem que nada. Nada. Isso é liberdade. Esse é o lugar de conquista.
Como desenvolver a fé, sem dúvida. Essa pergunta é linda, Adriana. E eu sei que você está explodindo em você. Ao mesmo tempo em fragilidade e vulnerabilidade, eu sei disso. Em fragilidade e vulnerabilidade, de entender, falar, caramba, tá em menos controle do que eu imaginava, né? Eu achei que eu controlava isso e não controlo, e aí dá um estado de fragilidade e vulnerabilidade nesse lugar, mas ao mesmo tempo num lugar de pertencimento e num lugar de olhar e falar, caramba, peraí, graças a Deus eu despertei, né? Que bom que eu saí do sonambulismo. Hoje você falou em vários pontos do meu conhecimento, acontecimento da minha vida, dos meus acontecimentos. Adriana, esse é um lugar de o que eu disse anteriormente, de comer a manga, né? Eu trouxe isso na palavra agora, na inspiração da palavra. Eu tenho me inspirado muito no Novo Testamento. O Novo Testamento tem aberto muitas portas, né? Durante a leitura, tem aberto muitas portas nessa palavra. Então, eu aconselho a você, eu vou falar de novo, mas eu aconselho você escutar esse programa de novo. E num determinado momento, botem na velocidade 1.5 e vai escutando. Mas o que eu trouxe anteriormente foi o seguinte, na palavra, né? De que o conhecimento é você conhecer alguma coisa. Então eu tenho trazido esse exemplo da manga. Você conhecer a manga. Você pode saber da manga, mas não conhecer a manga. Você pode olhar para a manga e não conhecer a manga, ter a manga na sua mão. Você pode conhecer a manga. Ou seja, entrar em contato com todas as informações da manga, saber o que ela é, as moléculas que ela tem, qual é a constituição dela, que tem um caroço lá dentro, porque você fura e aperta, e você tem conhecimento dela. Mas só quando você comer a manga, você vai saber da manga. Saber é introjetar, é fazer essa conexão de você com aquilo. Enquanto não fizer essa conexão, você não sabe. Enquanto não tiver essa conexão e não tiver o saber, não tem fé. Fé é saber. Pegou? Tá? Tudo bem? Isso dá um belo corte, viu, dona Luzia Solange? Isso que eu acabei de falar aqui, um cortezinho bem interessante. Aqui. Falando nisso, queridos, me veio agora uma inspiração, talvez seja o canal, nunca tinha imaginado isso. Eu tô atrás de um conteudista, tá? Alguém que cuide do conteúdo da gente. E talvez esse seja o melhor canal, né, para poder estar divulgando esse lugar. O que é um conteudista? É aquele que extrai o conteúdo, que está, por exemplo, escutando a live e está anotando todo o conteúdo e consegue depurar esse conteúdo. Isso é muito importante no nosso trabalho, e nós estamos sem um conteudista, né? E nós precisamos de um conteudista, né, que venha trabalhar com a gente. É a partir desse lugar do conteúdo que é gerado, tanto de mim quanto de vocês, que é o que está escrito aqui no chat, que nós vamos afinando todo o trabalho e vamos desenvolvendo, integrando, fazendo com que essa roda comece a girar, né? Isso se deu de uma forma natural, eu fazendo conteúdo, alguns fazendo conteúdo, mas agora a gente precisa de um conteudista. Se isso bate no seu coração, né, de se tornar um conteudista, fale com a gente, converse com a gente, tá? Porque mesmo que você não seja, a gente possa estar, se você tem o talento, a virtude para isso, a gente desenvolve você, tá bom? Para estar junto com a gente, ok? Como eu tenho desenvolvido tanta gente aí, ok? Então é isso, Adriana, é dessa forma, tá? Que eu precisa atingir esse lugar do saber, lugar do saber. A gente, o ser humano, né? Ele está conectado no fazer. São 4 pilares: fazer, conhecer, aprender e ser, né? Fazer, aprender, conhecer e ser. São os 4 pilares de Delores, da educação de Delores, que é o princípio da educação da Unesco. Só não é colocado
em prática nas escolas. Então a gente é muito bom em aprender e fazer, mas péssimo em conhecer e ser, né? Que é o lugar além da matéria, do visível, né? Além do visível. E a gente precisa desenvolver esse lugar, né? Desenvolver esse lugar. E quando eu falo desse conhecer, é do saber e desse conhecer eixo vertical, não horizontal. Horizontal é faculdade e esse conhecimento humano. Eu tenho um vídeo meu aí, que foi uma mentoria que eu dei de 1 hora, ou mais de 1 hora, falando sobre o saber horizontal e vertical. Tá no canal, né? Coloca sabedoria vertical e horizontal. Você vai achar nas playlists. Provavelmente tá na playlist do Papo Reto, tá? E aí é uma mentoria que eu dei, tá disponível aí, essa mentoria, tá? Querido, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque nós vamos começar a fechar algumas coisas. Só quem é membro do canal vai ter acesso. Você investe na gente, a gente investe em você e vice-versa. Você cuida da gente, eu cuido de você, eu cuido de você, você cuida de mim. Faça um investimento inteligente. Um cappuccino custa R$14, entende? Então faça tem um planinho básico de R$4, um outro plano de 7 e um outro plano de 14. Faça o de 14. Eu já estou falando diretamente para você. Vai ter uma mentoria exclusiva para você, tem benefícios, mas não são os benefícios. É você investir em quem está investindo em você. Simples assim, no canal. Então, por exemplo, o Aliança 559 terminou aqui, daqui a um tempinho, né? Ele fecha e vai para o canal de membro. O cara viu ao vivo, ele viu, não viu, vai para o membro, né? Nós vamos começar a direcionar esse lugar. Vão ter alguns Alianças 559 abertos ao público. Alguns vão ser fechados, só para o membro. Então, 3 vezes por semana, fechado. 2 vezes ou 1 vez por semana, aberto. O Liderança 514, totalmente fechado, né? Vai tá fechado. E assim por diante, né? Nós vamos ter um canal só para dar leitura. Quem é membro vai estar acessando a leitura. Se não é membro, não vai estar acessando a leitura. E assim a gente vai direcionando as coisas, tá? Bom, ó, pra gente ir finalizando, eu quero trazer as chaves de Enoque, chaves enoquianas de hoje, e falar um pouquinho desse dia, que tem uma energia super sagrada, tá? Então, falando do dia 29/6 de 2022, lembrando que é o 222, aí, lembre, Deus fala por números. Fala pela sua própria obra. Se conecte, conexão, se conecte, né? Você precisa fazer essa conexão. Então, Deus fala por números, precisa entender os números. Esse 29, ele é muito interessante porque ele vai levar a gente ao quê? A um 11. Quem que é o 11? O 11 é eu olhando para mim mesmo, tá? Esse é o 11. No espelho. O que nós falamos agora? Percebe que as coisas se conectam? O que trouxe agora para Tiago, cara? Aqui, ó. Aqui, ó. Né? Isso aqui é 11 puro, né? Do que nós lemos agora, né? 11 puro. Ai, cara, que doideira, né? Ó, isso é 11 puro, tá? Acabamos de ler, versículos 23 e 24 de Tiago 1, né? Aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática, é semelhante a um homem que olha para o espelho, a sua face no espelho, e depois olha para si mesmo, larga e sai, esquecendo o que viu. Então, o 11 é a união que faz a força, o sutil que rege o espesso. Essa união aqui, esse é um local de pertencimento. Você pode vir, passar e ser um especulador. E você pode ser um investidor. Pega essa chave, que ela é poderosa. Quem é o especulador? Aquele que é um ego, especula, suga, um sanguessuga, um obsessor. Vem, suga de um, suga do outro. Né? É um ímpio, é um tolo, é um bobinho. Está sugando, suga aqui, mas não constrói pontes. Quem é o investidor? O que constrói pontes? O que investe. Percebe? Porque investe em você, você investe neles. Eu invisto em todos aqui. Simplesmente. Como eu falo, pego a mão, não largo mais. A pessoa quer largar. Ah, venho aqui, sugo o que o Luiz quer. Modelo ele e vou embora. Amém. Pode ir.
segue sua vida, né? O 11 é esse lugar em que você olha e você se identifica. Está olhando para mim, está olhando para você mesmo. Está me escutando, está escutando a você mesmo. Eu estou me escutando a mim mesmo. Olha que lindo isso. E esse 11, ele vai somar com 6 do mês, que vai levar a gente a um 17. Quem que é o 17? 17 é o caminho da esperança. Esperança, de Francesco. 17 é o caminho da esperança, né? É o caminho da esperança. É o caminho do embrião, onde não tinha nada, de repente nasce o embrião. Esse é o lugar da esperança, tá ligado a Francesco. Eu me assustei, cara, outro dia, mas eu juro que eu me assustei mesmo. Eu tava em contato com uma pessoa que se julga, né, e se fala cristã, em número, gênero e grau, tem o Cristo vivo dentro de mim, nada é mais importante do que isso, e viu essa, deixa eu mostrar para você, olha que lindo, e perguntou para mim assim, olha que lindo isso aqui, ai, bonitinho, ó. E perguntou para mim, eu não gosto dessa face, eu não vejo ele com essa face, eu vejo ele, deixa eu ver se eu tenho, foi interessante essa passagem, deixa eu pegar um negócio aqui para vocês verem. Isso aqui eu trouxe de Assis, né? Trouxe de Assis, né? E aí, só para não misturar as coisas, isso tem a ver com o 17, né? Levo luz onde há trevas, levo paz onde há desesperança e assim por diante. E aí eu falei, a pessoa perguntou assim, que é isso aqui? Que é isso aqui? Eu falei, você não sabe quem é? Não. Eu falei, Francesco, sabe quem é Francesco? Não, não sei, São Francisco. Não sabia quem era São Francisco. E aí fiquei pensando comigo, cara. Eu falei, como alguém, você entende, que comunga Cristo, não sabe quem é São Francisco? É a mesma coisa de não saber quem é Paulo. Você entendeu? Saber quem é Tiago. Saber quem é Maria, quem é Guadalupe, entende? Cara, Fátima, não importa quem, né? Então, crenças, entende? De que não pode adorar uma imagem, você entendeu? Sabe essa história? Isso é crença limitante, né? Porque você tem que ter noção desse lugar, que você não está adorando isso aqui, né? Que é a matéria. É isso, você está entrando em conexão com algo que te leva para um outro lugar. E por que eu fui buscar esse daqui? Porque eu fiquei olhando, né? Tinham várias estatuazinhas dessa lá, em Assis, e eu fiquei procurando uma que o rosto, para mim, era suave, porque normalmente o rosto de São Francisco, como de Cristo, eles fazem um rosto sofrido, né, com sofrimento, né? E eu não concordo com isso, eu falo, cara, não, que é isso, que sofrimento, cara. Isso era uma vida plena, né, e pura. Eu tenho, por exemplo, olha essa Maria, que linda. que linda. Essa é Maria. Não é fofa? Olha a Sagrada Família que eu trouxe. Essa aqui veio do Peru. Olha que lindo isso aqui. Uma Sagrada Família andina. Olha que fofo. Olha Jesus aqui. Olha que bonitinho Jesus. Santa Sé. A Santa Sé não, como que chama isso aqui? Putz, esqueci o nome. Pra vocês lembrarem aí, Nossa, esqueci. Como é que chama isso? Se vocês lembrarem, coloca aí o nome. No Natal.
presépio, né? O presépio. O presépio. Então, amados, 17 é o caminho da esperança, conectado com Francesco, por isso que eu estou colocando aí para vocês. Porque ele é o arquétipo. O que é um arquétipo? Aquilo, a energia que te leva a algum lugar, que te remete. Então você pensar em São Francisco é pensar na esperança, é pensar na harmonização dos mistos. Peguem isso, é você se adaptar à harmonia, ó, se adaptar à harmonia, ó, 3, adaptação, mais 14, a harmonia, ó, a temperança, esse é um caminho que vai levar ao 17, tá? Temperação não, temperança, todos precisam ser santos, eles foram, isso aí, esse é o lugar. Então o caminho 17 é esse lugar, né? Esse 17, nós podemos, olha que lindo, né? Reduzirmos ele, porque o 17 é o 1 mais 8, números, hein? Interpretação dos números, 1 mais 7, perdão, que vai levar a gente a um 8, que é o caminho da justiça, caminho da justiça, né? Caminho justo, caminho da justiça, adequado, justo, todos os caminhos aqui, os pontos norte, sul, leste, oeste e os subpontos aqui. E aí, olha que legal, esse 8 somado ao 6 do 222, né? Vai levar a gente justamente a esse 14, que é a temperança. Percebe que já estava oculto ali? Já estava oculto ali, né? Percebe? Que é um 5, que é o caminho do centramento. Esse é o caminho de hoje. Então, se centrar onde? Na união que faz a força, que tudo traz esperança para a temperança. Esse é o resumo da história, né? Desse número, tá? É uma imagem própria, a imagem, até carinhosa. Até carinhosa? É uma imagem própria, a imagem? Não, é uma imaginação própria, a imagem? Até carinhosa? Bom, você está falando sobre identificação, eu imagino, o Jussara. Imagino que você esteja falando sobre isso, sobre a identificação, né? É uma imaginação própria, né? A imagem. Eu falei sobre isso, né? Essa imagem de Cristo, de Jesus, né? É uma imagem de construção da imagem e semelhança do Deus vivo. Quando você olha essa imagem que foi construída de Jesus Cristo, você olha e vê a imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Quando você olha essa imagem, como ela é construída, né, ela tem uma construção de uma beleza espiritual, né, que você olha e fala, nossa, isso aqui é a imagem e semelhança do Criador. É isso que eu trago quando nós fazemos a aliança ativa, de que você acessar o terceiro céu, onde há os palácios celestiais, a casa da grande morada, né? Esse é um lugar em que você vai acessar com as suas imagens, que é o que você está perguntando. Você tem uma imagem de palácio, e que palácio? E não importa se é exatamente aquilo ou não, se é daquele jeito. Não importa, importa é o acesso, de você olhar e falar, uau, o que é um palácio? O que é um templo? É a casa de Deus. Então, a construção de uma imagem é algo que te remete, é o visível levando você ao invisível. E o menos importante é a construção que você está fazendo disso dentro de você. O mais importante é a conexão que se faz a partir daquela imagem. Então, sim, né, a resposta para você é sim, né, nesse sentido, né. Por isso que muita gente não acessa as imagens dentro, porque fica buscando a projeção de uma imagem perfeita que todos vão ver iguais, entendeu? E não vai ver igual, né? Não vai ver igual, né? Simples assim. A Luzia Solange está vindo um pouco atrasada aí.
na nossa leitura. Tá? E por último aqui as chaves enoquianas, para a gente encerrar nossa leitura de hoje, aqui da palavra, está sendo incrível. Hod Ha-Melech Zedek, Melquisedeque Messiah, é um nome grande hoje. Hod Ha-Melech Zedek, Melquisedeque Messiah. Hod Ha-Melech Zedek, Melquisedeque Messiah. Você faz isso no conjuro cantado, isso potencializa muito tudo, tá? Ok? Então, é possível essa prática. Eu não faço aqui com muita frequência, mas em círculos mais fechados, sim. O esplendor do rei justo e do messianismo de Melquisedeque. Nós lemos sobre Melquisedeque aí semana retrasada. O rei justo, Melquisedeque, trabalha como parte do messianismo exaltado pelo povo de luz para educar a alma e conferir sabedoria em harmonia com a hierarquia divina, que se confunde um pouco com esse lugar do evangelismo, né, de evangelizar. E não é isso, tá? Não é isso. Ele ajuda a restaurar a linguagem de luz, que dá poderes comunicativos da autorrealização e gerar uma síntese de informação maior. Melquisedeque mostra a interconexão dos ofícios do senhorio, reinado e messianismo. Seu poder trino, o que é o poder trino? Lá em cima, o poder trino, primeira trindade, da vontade, da iluminação e do som. Da vontade de Deus se fez a luz, da luz se fez o som. Sim, Sol, agora você está conosco, tudo bem. Então, essa é a trindade, né? Então, seu poder trino governa e organiza tanto as funções executivas como as judiciais da criação do mundo, metamateriais. Na presença dos antigos de dias, os deuses justos, né, os 24 anciões do tempo, né, os antigos de dias. O Senhor Melquisedeque trabalha com os anciões dos tronos e domínios, que está agora, que dá liberdade e abundância, para manter as forças e equilíbrio de soberania do reinado para aquelas civilizações que estão expandindo suas fronteiras. Mundos e civilizações, ecossistemas, você é uma civilização a partir de você. As 12 tribos de Judá, percebe? A partir de Abraão, a partir de Noé, a partir do quê? De Adão. Né? Essa família que vem e que se expande, que a partir de você se expande. Né? Você é esse lugar. Você é esse reinado. A soberania do reinado. Daquelas civilizações que estão expandindo suas fronteiras. Você expandindo as suas fronteiras. Pela ordem de Melquisedeque, o ofício do Messias, tornando-se pluralista em seus propósitos. Hebreus 5, 6 e 7 traz isso, tá? Façamos a invocação das chaves enoquianas, todos juntos aqui que estão comigo. Ó Pai Divino, que o Hod, Ha, Melech, Zedek, Melquisedeque, Messiah esteja conosco. Ou seja, o esplendor do rei justo e do messianismo de Melquisedeque esteja conosco. Para que sejamos ativados como os líderes, instrutores e libertadores da humanidade para o reino de luz cósmico. Amém. É isso aí. Que esteja conosco hoje e sempre. Hod, Ha, Melech, Zedek, Melquisedeque, Messiah. Que essa sagrada frequência esteja conosco, agora e sempre. Curtiram? O negócio tá profundo, tá pegado o negócio aqui, hein, queridos? Não tá, não? Digam para mim aí, vocês curtiram? Se curtiu, escreve aí, hashtag curtir. Ó, alguma pergunta que não quer calar, tem recados finais, alguns recados finais para dar para vocês. Então, lembrando, primeiro recado,
coloque essa hashtag sempre que você postar coisas, para que a gente esteja acompanhando e vá formando um ecossistema, tá? Ok? Mentor Luiz Marcelo, hashtag Mentor Luiz Marcelo, tá? Coloquem essa hashtag sempre aí nas suas postagens, no Instagram, no Twitter, enfim, né? Se conecta com isso porque vai formando um ecossistema. Esse é o primeiro recado. O segundo recado, estamos lançando o livro de transformação, né? De grande transformação, de 19 pessoas que foram transformadas num único movimento, das 4h59 da manhã. Uma mentoria que nós recebemos. Hoje já é outra coisa, está se modificando. Mas o Pablo Massal nos mentorou durante muito tempo, às 4h59 da manhã, e nós fomos transformados a partir daí. Escrevemos um livro que está sendo lançado essa semana, online, livro físico. Você vai ter o livro físico, mas o lançamento vai ser online. E vai ter um lançamento presencial dia 24 de julho em Alphaville. Eu vou fazer um pré-lançamento dia 15 em Sorocaba, tá? Pessoas de Sorocaba, região, quem estiver em São Paulo, quiser ir para lá, também é uma possibilidade de ir para lá, tá? 15 de julho, vou estar em Sorocaba fazendo o pré-lançamento desse livro. Você quer fazer uma pré-reserva para você? São poucas unidades. Só entrar lá no Moving do 459 e fazer na bio, fazer sua pré-reserva, tá? Esse é o segundo recado. Terceiro recado. Seja membro. Cuide de quem está cuidando de você. Certo? Tá na descrição aqui, ó. Tá na descrição. Para que você aqui, ó. Não é esse aqui. Peraí, vamos ver se vai dar certo aqui. Agora sim. Aí, ó. Esse é o canal para você se tornar membro, tá? Só você clicar aí, preencher. E seja o parceiro consciente, que é o plano de 14. Lembra, é um cappuccino, né, de você tomar, ok? E você vai estar aqui junto com a gente. O último recado, não menos importante, é o seguinte: todas as quintas-feiras eu faço um jejum líquido. Eu estou convidando algumas pessoas, estou convidando vocês, aliás. Estou abrindo para que algumas pessoas estejam comigo, experienciando isso. Que você tome só líquido. Na hora que você for dormir, dormiu, fez a última refeição, o dia de amanhã todo, só líquido. Sucos batidos, sopa, iogurte você pode tomar, não tem nenhum problema. Tudo que é líquido, você vai tirar só o que é sólido. Passar o dia todo tomando só líquido. É um jejum líquido que eu faço toda quinta-feira. Se te interessa, escreve para mim. Eu vou abrir um grupo para que a gente faça isso juntos, tá? Que você esteja comigo em ação. Faça juntos e a gente possa ir trocando experiências, como que está indo, quais são as dificuldades, as facilidades, etc. Então, hoje à meia-noite, ou sei lá, a hora que for dormir, não importa, vai ser minha última refeição. Amanhã eu começo meu jejum líquido. Se te interessa estar nesse movimento, escreve para mim, escreve para a gente, que eu vou abrir hoje um grupo e vou começar a estar coletando essas pessoas para que a gente faça isso. Qual que é a importância disso, Luiz? Bom, primeiro, é um detox, né? É um lugar em que você consegue dar um tempo para o seu estômago, que processa o tempo todo, fica o tempo todo, né, processando, né? Tudo ligado, exatamente. Livre, etc. Está tudo no forno, exatamente. Jussara, as coisas estão pipocando. Então você dá um tempo para o seu estômago, para o seu intestino, porque vai só o líquido, isso vai ser mais fácil, né? Então é um detox que você vai fazer. Agora, o jejum vai te colocar em provação, exatamente isso, testar sua fé, né? Se você tem o saber daquele lugar. E aí esse lugar vai reforçando, e você se segurar firme nesse lugar. Então, quinta-feira também é o dia do raio verde, que é o raio da cura. Cura da onde? Da prima verdade.
A primeira verdade, a prima verdade, né? Isso é primavera, a prima verdade. Então, beleza, Adri. Vamos juntos, já te coloco no grupo. Onde tem dois, ele estará presente. Dois ou mais, ele estará presente. Então, já vou abrir o grupo com você, Adriana. Você vai ser a primeira a estar comigo no grupo, tá? Já abro o grupo. Tenho eu e você. Onde tem dois ou mais, ele estará presente. E a gente vai comungando together nesse lugar. Tá bom, queridos? Então, bora lá, botar nossa fé em prova da história. Vamos entrar nessa. Vamos nessa. É só a gente migrar. Vamos colocar, vamos espalhar esse movimento. Tá bom, queridos? Leitura do livro agora. Como é que é? Qual que é o livro, Luzia Solange? Que eu não lembro. Qual que é o nome do livro aí? Vamos ver o nome do livro. Deixa eu ver. Tchau, Cristiano. O Cristiano saiu da leitura. É assim. Eu estou falando, uns passam, outros investem, entendeu? Uns são especuladores, estão de passagem, outros investem. Tchau, meu irmão. Teve um tempo aí, se foi. Como é que é o nome mesmo? Descubra seus pontos fortes. É isso, né? Aí, descubra, não pontes, filha. De novo, pontes, Luzia Solange. Precisa prestar atenção, amada. Olha a conexão. Descubra seus pontos fortes, não pontes fortes. Descubra seus pontos fortes. É isso aí. Pontos fortes. Muito bem. Esse é o livro. Nós vamos para a leitura agora. Vamos ler mais 40 páginas, tá bom? Beleza, queridos? A gente se vê na leitura no Zoom. Se você tem interesse, é no Zoom, não é aqui. Estou fechando o link. Que a gente sinta a bênção que já é o dia. Que você se conecte com a prosperidade. Conexão de matéria com matéria que leve ao espírito. Um beijo na alma de vocês. Vocês estão no meu coração. Tamo junto.